Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 3 do semestre, deste semestre do curso Jesus Cristo e o Evangelho Eterno. Nesta aula número 3, nós iremos abordar dois temas: Jeová criou a terra e Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Espero que você fique conosco e aproveite bem esta aula, que vai ser muito especial. Muito bom, iniciamos a nossa aula mostrando para vocês este quadro. É um quadro muito especial para mim, porque este quadro ele foi feito pela minha esposa. Então foi um presente que ela me deu, que foi esta pintura. E eu abordo isso porque você já recebeu algum presente feito, algo feito para você? E a pergunta é, como você se sentiu em relação a isso? Em receber algo que foi feito especialmente para você. Ao estudarmos hoje, no nosso curso sobre Jesus Cristo, nós iremos abordar um pouco um grande presente que nós recebemos. Em especial, toda a humanidade. E vamos começar fazendo isso, lendo algumas escrituras. Muito bem, as escrituras são essas que estão aí na sua tela. Gênesis 1, João 1 também, Efésios 3, 9, Hebreus 1, do 1 ao 2 e Moisés 2, 1. Então, vamos dar um tempinho para você ler essas escrituras. E, por favor, você precisa prestar atenção ao seguinte: vejam quais são algumas semelhanças ou diferenças que vocês notaram nessas passagens. O interessante é que elas falam praticamente as mesmas coisas, mas com algumas diferenças que vão fazer aí nos levar a termos um entendimento mais claro daquilo que é esperado, tá bom? Então vamos lá, não esqueça de pausar o vídeo. Muito bem, vamos fazer análise então destes versículos que você acabou de estudar. Bem, o propósito principal do estudo destes versículos é revelar claramente de quem é a criação dos céus e da terra. Em Gênesis, usa o termo Deus, e em João 1, usa o termo verbo, e esse verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. Já em Efésios, fica mais clara essa criação quando diz que Deus esteve oculto e criou por meio de Jesus todas as coisas. Também em Hebreus, fala que Cristo, o Filho, que se constituiu herdeiro de todas as coisas, foi também quem criou os mundos. Em Moisés, que é uma escritura mais moderna, então deixa bem claro o Pai revelando a Moisés que ele, por meio do unigênito, criou todas estas coisas. Então, qual é o princípio? O princípio é que Cristo é quem criou os céus e a terra por intermédio ou por ordem de nosso amado Pai Celestial. Então, este é o princípio que eu queria que você anotasse ou aprendesse nessa primeira escritura. Bom, há uma outra escritura que eu queria compartilhar com você também, que é Doutrina e Convênios 76, 22 ao 24. Então eu queria que você desse uma lidinha e daqui a pouco nós voltamos para encontrar um novo aspecto ou uma nova verdade nestes versículos. Não esqueça de pausar o vídeo. Excelente. Bom, agora, qual a verdade você encontrou aí nestes versículos aí de Doutrina e Convênios 76? Bom, o que eu queria abordar para você trata-se aí deste termo onde ele diz aí que Cristo ele não criou apenas um mundo, mas mundos são e foram criados por meio de Cristo. Então a ideia de que estamos sós no universo ela já foi descartada há muito tempo, e que Cristo ele não criou só este mundo que nós estamos
vivendo agora, mas Ele criou muitos mundos. E nestes mundos também habitam filhos e filhas gerados para Deus. Não é maravilhoso aprendermos essas verdades? Bom, tem uma outra escritura que traz uma outra verdade também muito importante, que eu queria que você agora parasse o seu vídeo alguns minutinhos para estudar esses versículos de 14 a 17 da seção 104. E tem também uma outra verdade que eu queria compartilhar com vocês. Muito bem. Então, qual foi a verdade que você encontrou aí? Bom, se você viu o que eu consegui ver aqui, podemos ter uma verdade muito importante. A maioria das pessoas acreditam que nosso mundo vive uma grande dificuldade de alimentos ou de água. E é claro que essas verdades elas são reais e todo mundo acredita que tudo isso um dia vai acabar. Bem, as escrituras dizem, principalmente no versículo 17, diz o seguinte, que a terra ela está repleta, há bastante e de sobra, e que Deus preparou todas as coisas. Ora, na criação da terra, nós realmente acreditamos que o Senhor sabia quantas pessoas viveriam aqui na terra. Ele não ficaria surpreso, nossa, tem gente demais agora, precisa parar um pouquinho. Nada disso. Ele sabia exatamente ao longo de todos os diversos períodos da história da humanidade, ele sabia que a terra teria espaço, alimento, tudo o suficiente para cuidar dos filhos de Deus. Mesmo porque a terra precisa cumprir com o seu propósito. Não é uma verdade maravilhosa? Muito bom. Bom, a grande questão agora é também descobrirmos não só quem fez, como nós já descobrimos agora que foi o próprio Salvador Jesus Cristo, mas como ele fez e como se realizou a criação dos céus e da terra. A próxima escritura que nós estudaremos está em Mórmon, no capítulo 9, versículos 16 e 17, nos ajudará a ter uma visão clara do poder pelo qual o Salvador ele criou os céus e a terra. Diz o seguinte: e eis que não são maravilhosas aos nossos olhos as coisas que Deus fez? Sim, e quem pôde compreender as maravilhosas obras de Deus? Quem dirá que não foi um milagre que pela sua palavra os céus e a terra existam? E que pelo poder de sua palavra o homem tenha sido criado do pó da terra? E que pelo poder de sua palavra milagres tenham sido realizados? Essa escritura nos ajuda a ver a grandeza do poder que fez todas as coisas, não só o homem, mas todas as criações de Deus. Então, precisamos ter este princípio muito claro. Jesus Cristo criou este mundo e tudo que há nele. Também criou outros mundos. E Cristo ele agiu por meio do poder do sacerdócio que há sobre a terra, sobre a direção de nosso amado Pai Celestial. Nós teremos agora o privilégio de assistir a um pequeno vídeo, que é o testemunho de um dos apóstolos sobre o poder da criação. Esse extraordinário telescópio de longo alcance foi cuidadosamente posicionado de modo a ficar acima do nevoeiro e assim ter condições de sondar melhor as galáxias. E assim é na vida ao olharmos pelas lentes da fé. Se quisermos ver as coisas com mais clareza, também devemos erguer-nos acima das brumas do mundo. Assim, poderemos tornar nossas as palavras do hino. Vejo maravilhado os grandes feitos da tua mão. A proclamar teu nome
na amplidão. Do contrário, não nos será possível examinar o Evangelho universal de Jesus, nem enxergar as coisas como realmente são. Contudo, ao fixarmos o olhar no cosmo infinito, podemos contemplar humildemente a vastidão das obras divinas. Muito antes de nascer em Belém e ficar conhecido como Jesus de Nazaré, nosso Salvador era Jeová. Já naquele estágio, sob a direção do Pai, Cristo era o Senhor do universo, que criou mundos incontáveis. O nosso é apenas um deles. Quantos planetas no universo são habitados? Não sabemos. Mas não estamos sós no universo. Deus não é o Deus de um único mundo. Testifico que Jesus é verdadeiramente o Senhor do universo, que por Cristo e por meio dele e dele os mundos são e foram criados. E seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Quando Cristo regressar, não será como o manso infante na manjedoura, mas para ser aclamado como Redentor e Senhor do universo. Em um grande espetáculo no firmamento, as estrelas serão arremessadas de seu lugar de maneira muito mais extraordinária que em seu nascimento, quando as estrelas brilhando o banhavam de luz. Apesar das inúmeras criações, o Senhor do universo, que se dá conta até da queda de um passarinho, é nosso Salvador pessoal. E dele presto meu testemunho apostólico no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, após esse belíssimo vídeo, né, e explicações do Elder Maxwell, nós iremos agora ao nosso diário de estudo. Bem, é hora de você pegar o seu caderno, suas anotações e responder as seguintes perguntas. A primeira delas é: quando observa o mundo que o cerca, o que as criações de Deus lhe ensinam sobre o Salvador, sobre seu sacerdócio e sobre sua estatura no mundo pré-mortal? Segunda pergunta: como entender essas verdades influencia seu testemunho e o que sentem por Jesus Cristo? E, finalmente, como entender essas verdades influencia o que você sente pela Terra? Faça suas anotações, lembrando que essas anotações precisarão ser enviadas ao seu professor ou para o Instituto Aracaju. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, após ter feito seu exercício, voltamos agora à nossa segunda parte. E nessa parte da aula eu queria, juntamente com você, aprender sobre o propósito da criação da Terra. Qual é o propósito desta criação? Se alguma pessoa, algum amigo perguntasse a você qual o propósito pelo qual toda a Terra foi criada, como você explicaria isso? Bem, para ajudar você nessa resposta, eu gostaria que você estudasse a seguinte escritura: Moisés 1, 27 a 33 e versículo 39, 1 Nef 17, 36 e Doutrina e Convênios 49, 16 ao 17. Tá certo? Use suas próprias escrituras para estudar e marque as suas respostas, tá bom? Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. E aí? Conseguiria explicar bem o motivo pelo qual a Terra foi criada? Maravilhoso.
tivemos a oportunidade de ver algumas escrituras muito boas. Dentre elas, eu queria apenas testificar que o princípio básico dessas escrituras que nós estudamos é que Jeová criou a terra para proporcionar um lugar onde os filhos de Deus pudessem viver e progredir rumo à vida eterna. Dentre essas escrituras que nós lemos, tem uma, que é do Doutrina e Convênios 49:17, ela usa uma expressão chamada aí a medida do homem. O que significa essa expressão? Deixa eu ler novamente aqui o versículo. Está lá no versículo 17, que diz assim, 16 diz: portanto é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação, para que se encha com a medida do homem de acordo com a sua criação, antes que o mundo fosse feito. Então, é muito importante entender que todas as coisas foram criadas com um propósito. E um desses propósitos é fazer com que os filhos de nosso Pai Celestial viessem à Terra. E esse é o verdadeiro significado da medida do homem, né? É colocar na Terra os filhos de nosso amado Pai Celestial. Há uma outra escritura que está em 2 Nef 2, do 18 ao 25. Eu vou colocar essa escritura na tela, tá bom? Mas as perguntas que eu gostaria que você ponderassem são as seguintes: como as condições no Jardim do Éden teriam impedido Adão e Eva de progredir de acordo com o plano de salvação de nosso Pai Celestial? E como a queda de Adão contribuiu para que a terra cumprisse o propósito de sua criação? E como as consequências da queda, descritas no versículo 23, ajudam-nos a progredir segundo o plano do Pai Celestial, tá certo? Agora eu vou colocar a escritura para você fazer o estudo. Você vai pausar e depois nós colocamos novamente as perguntas para você responder. Não esqueça de pausar o vídeo. Então, vamos lá então? Bom, a primeira pergunta era como as condições do Jardim do Éden teriam impedido Adão e Eva de progredir de acordo com o plano do Pai Celestial. Então, você conseguiu encontrar aí qual era a condição? Bem, vemos aí que Adão e Eva viviam num estado de inocência. Então, se não houvessem transgredido, eles não teriam nunca ter trazido o homem à terra e nem saído do Éden, né? Então, a queda, ela teve esse propósito. E a segunda pergunta é como que a queda de Adão contribuiu para que a terra cumprisse seu propósito na terra. Bom, vimos também aí que com a queda os filhos do Pai Celestial puderam então vir à terra. Então, o nosso propósito é exatamente esse: entender claramente que a queda faz parte do plano de salvação e que ela também fazia parte dos propósitos de Deus para que os filhos dele pudessem vir à terra através de Adão e Eva. O Elder Bruce R. McConaughey nos diz o seguinte: tão certo como a salvação vem em decorrência da expiação, a salvação vem também em decorrência da queda. Lembremos-nos também de que a queda foi possível porque um Criador infinito fez a terra, o homem, em todas as formas de vida, de modo a permitir a queda. Também todas as coisas foram criadas de modo a poderem cair ou mudar, e assim foi introduzida a espécie de existência necessária para colocar em ação todos os termos do plano eterno de salvação elaborado pelo Pai.
Dentre todas as coisas temporais a serem criadas, a primeira tinha natureza paradisíaca. No princípio dos tempos, o jardim do Éden e todas as formas de vida existiam numa condição diferente e mais elevada da que hoje predomina. Com a queda, seu movimento seria descendente, mas para frente. Seguiria avante. A morte e a procriação ainda não haviam sido introduzidos no mundo. Então, essas verdades são muito importantes de serem entendidas. Tanto a condição de Adão e Eva no Jardim do Éden, quanto a necessidade de que houvesse uma queda. Há também uma citação de uma ex-presidente da Sociedade Socorro, a irmã Julie B. Beck, que diz o seguinte: na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, temos uma teologia da família que se baseia na criação, na queda e na expiação. A criação da terra proporcionou um local para as famílias morarem. Deus criou um homem e uma mulher, que eram as duas metades essenciais de uma família. Estava previsto no plano do Pai Celestial que Adão e Eva fossem selados e constituíssem uma família eterna. A queda permitiu que a família crescesse. Adão e Eva eram chefes de família que decidiram ter uma experiência mortal. A queda lhes permitiu ter filhos. A expiação permite que a família seja selada para a eternidade. Dá-lhe a oportunidade de ter crescimento e perfeição eternos. O plano de felicidade, também chamado de plano de salvação, foi um plano criado para as famílias. A nova geração precisa entender que os principais pilares de nossa teologia se concentram na família. Bem, chegamos agora a mais um diário de estudo e queria que você fizesse as seguintes anotações. Lembrando que as respostas são pessoais e elas serão enviadas somente para o seu professor. Qual o propósito para o qual a Terra foi criada? Como podemos desenvolver um maior desejo de cumprir o propósito para o qual fomos criados? Bom, pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, ao chegarmos ao fim da nossa aula, eu queria compartilhar duas coisas importantes com você. A primeira é essa citação do presidente Joseph Fielding Smith. Ele disse: desde a queda, toda a revelação tem sido feita por intermédio de Jesus Cristo, que é o Jeová do Velho Testamento. O Pai, Elohim, nunca tratou direto ou pessoalmente com o homem e nunca se mostrou, exceto para apresentar e prestar testemunho do Filho. Testifico a você que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Há muitas escrituras que comprovam esta verdade, e nós estudamos várias delas hoje. Bem, estudamos também sobre a criação do mundo, sobre o poder de criação do mundo do nosso Salvador Jesus Cristo, e também do maravilhoso propósito da criação deste mundo para os filhos de nosso Pai Celestial. Assista comigo agora um vídeo que fala das grandiosas obras de Deus em relação à criação deste mundo. Anyone who studies the workings of the human body has surely seen God moving in His majesty and power. Each eye has an auto-focusing lens. Nerves and muscles control two eyes to make a single three-dimensional image. Each ear is connected to compact equipment designed to convert sound waves into audible tones. Your heart is an incredible pump. It has 4 delicate valves that open and close more than 100,000 times a day. Think of the body's defense system. It perceives pain. It generates antibodies.
The body renews its own outdated cells and regulates the levels of its own vital ingredients. The many amazing attributes of your body attest to your own divine nature. The Apostle Paul described it as a temple of God. How could this be? Because your body is the temple for your spirit. And how you use your body affects your spirit. God is the Father of our spirits. We are part of His divine purpose. When He created us physically, we were created in the image of God. Development of the Spirit is of eternal consequence. When we truly know our divine nature, then we will control our appetites. We will focus our eyes on sights, our ears on sounds, and our minds on thoughts that are a credit to our physical creation as the temple of our Father in heaven. For these physical gifts, thanks be to God. Bem, que lindo vídeo. Fala das grandiosidades de Deus. E eu também gostaria de prestar o meu testemunho do Salvador Jesus Cristo, de que Ele realmente é o Criador dos céus e da terra, e que pelo poder do Pai Celestial, Ele, o grande Jeová, criou todas as coisas, assim como redimiu, salvou, permite que todos nós possamos voltar um dia à sua presença, através de sua expiação sagrada. E deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, encerramos a nossa aula. E não deixe de enviar suas anotações para o seu professor ou para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju. Até a nossa próxima aula.